meus queridos! Hoje vamos falar do sexto chakra, o chakra frontal, ou também conhecido como terceiro olho. Ele está localizado aqui, nessa região entre as sobrancelhas. Então, quando ele está ativado, é como se fosse um olho aberto, energeticamente. Para o nosso corpo físico, ele rege a questão do cérebro, focado principalmente nos aspectos psíquicos, do nosso consciente, que é toda aquela parte da lógica, do nosso lado racional, e do inconsciente, que são aqueles aspectos que estão relacionados, por exemplo, à nossa intuição. O nosso inconsciente, ele aparece muito quando a gente sonha, então ele nos traz várias mensagens durante o sonho. É interessante, que pra gente conhecer um pouco melhor do inconsciente, a gente começar a perceber mais os nossos sonhos, ultimamente eu tenho anotado os sonhos no caderno e tenho tentado ver, quais as mensagens, esses sonhos têm para mim. Então é uma dica que eu dou, e tantas outras pessoas que estudam esse aspecto do consciente, anotar os seus sonhos e procurar, de certa forma, compreender aquelas mensagens, do inconsciente para o consciente. Além disso, ele rege a nossa visão, tanto a visão dos nossos olhos físicos, quanto a nossa visão do plano sutil, através desse terceiro olho. A glândula que rege este chakra, como eu já disse em vários outros vídeos, é a hipófise, também conhecida como pituitária. A hipófise é como se fosse a rainha das glândulas, porque ela é considerada uma glândula mestra, então ela coordena a atuação de várias outras glândulas, do chamado sistema endócrino, que é esse sistema que produz os hormônios no nosso corpo. Então, em sânscrito, a hipófise, o sexto chakra, ele é chamado de Ajna, que quer dizer central de comando. Então, a hipófise, ela também atua como uma central de comando, só que no corpo físico. Então, no nosso corpo energético, a gente tem a atuação desse sexto chakra aí regendo, esses vários aspectos do nosso ser. A hipófise, como eu disse, no chakra básico, falei daquela produção, nas suprarrenais do cortisol, da adrenalina e da noradrenalina, entre tantos outros. A hipófise, ela secreta um hormônio chamado de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Então, a hipófise estimula lá nossas suprarrenais a produzir esses hormônios que têm tantos aspectos importantes relacionados ao nosso instinto de sobrevivência. Também a hipófise, ela conversa com as nossas gônadas, com os nossos ovários e nos homens os testículos, produzindo aquela série de hormônios que estão associados a todo o nosso desenvolvimento sexual. Então dá uma olhada lá no segundo chakra para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Ela também está conversando com a nossa tireoide, produzindo o hormônio TSH, como eu falei no vídeo anterior, que é o hormônio estimulante da tireoide. E ela produz ainda vários outros hormônios, entre eles o GH, que é o hormônio de crescimento, que ele produz o crescimento principalmente dos nossos ossos, das nossas articulações. Ele conversa com o nosso rim, produzindo o chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Então faz todo o controle, da eliminação das águas pelos rins. E dentre esses tantos outros hormônios, E é interessante que a questão dos hormônios, desse nosso sistema endócrino, que está ligado a todas essas glândulas e muitas outras do nosso corpo, ele conversa com o nosso sistema nervoso. Então existe essa troca. Às vezes o sistema endócrino está regulando algumas funções nervosas e vice-versa. A gente tem, por exemplo, que a hipófise, ela produz um neurotransmissor bem importante, que é a endorfina. A endorfina, ela é um neurotransmissor que ela inibe o processo de dor e dá uma sensação de um certo alívio. Então ela é considerada um analgésico natural. Isso tudo a hipófise está associada aí com isso. A hipófise, ela é uma glândula, no meio da nossa cabeça, ela tem o tamanho de uma ervilha, bem pequenininha. E ela conversa bastante com uma outra região do cérebro chamada hipotálamo. Então eles têm várias trocas, às vezes alguns hormônios, neurotransmissores são produzidos no hipotálamo
e são guardadinhos na hipófise. Então, tudo é uma troca. Vocês vejam como o nosso corpo físico é maravilhoso, né? E como ele está engajado com a questão das nossas emoções e da nossa energia, né? Cada vez que eu estudo mais sobre isso, eu fico mais fascinada, né? Com toda essa beleza dessa nossa ligação, né? Multifísica. A gente tem na questão da nossa energia, né? Então, além de todas essas funções, a questão do terceiro olho, né? Dessa ativação, que seria a gente desenvolver outros aspectos, outras inteligências, né? Que a gente fala, não apenas a inteligência racional, mas a inteligência emocional, a questão do nosso acesso ao inconsciente, buscando ouvir a nossa intuição, não é? Que esse aspecto ele está sempre falando conosco, né? E muitas vezes a gente deixa de lado. Então, desenvolver esse aspecto da intuição. Do latim, intuição quer dizer intuere, que significa ver anteriormente, né? Então, é aquela coisa assim que você simplesmente você sabe, né? Intuição é aquele pensamento que você vem assim, não, simplesmente você não sabe de onde veio, mas você sabe que é assim. E como a gente, nos dias de hoje, estimula muito esse aspecto do racional, né? Muitas vezes a gente deixa essa intuição de lado. Então, esse chakra, ele está trabalhando com essa questão. Vamos ouvir todos os aspectos do nosso ser. Porque através do nosso sexto chakra, muitas vezes que o nosso eu cósmico se comunica conosco, né? Que é aquela parte de nós que sabe de tudo. Então, é muito importante ter esse chakra ativado e equilibrado. Um outro aspecto que esse chakra traz é a questão da ativação de outras percepções extrasensoriais. Porque a gente tem como percepção sensorial, né, que é a forma que o nosso corpo físico sente o mundo, né, através dos 5 sentidos, né, tato, paladar, audição, visão e olfato, né. Então são basicamente esses 5 sentidos, né, é feito um estímulo externo, por exemplo, quando a gente come um alimento, vem aquele alimento, vem as células nervosas, elas percebem, mandam aquela mensagem daquele alimento para o cérebro interpreta aquela informação, depois ele retorna aquilo como uma sensação, né, que a gente sente, aquele alimento é salgado, aquele alimento é doce. Então isso ocorre assim, quase simultaneamente, em poucos segundos, né? Todo esse processo é maravilhoso, né? Mas fora esses 5 sentidos, a gente pode perceber o mundo utilizando o que a gente chama o sexto sentido, né? Que são outras capacidades de percepção extrasensorial, que é estudado na parapsicologia e outros ramos, né? Que é você utilizar outras técnicas de percepção ao externo. E aqui eu anotei como exemplo a questão da telepatia, né? Que para muita gente parece uma ilusão ou uma coisa muito distante, mas a telepatia, né, ela de certa forma ela é praticada por todos nós, né, ainda que de forma rudimentar. Qual que é a definição de telepatia? É a comunicação sem as palavras. A ativação de canais energéticos que permitem a percepção de sentimentos e pensamentos sem o uso do som. Eu acho que essa é a definição que até eu que fiz, assim. É a forma como eu entendo a telepatia. Você não usa palavras, né? Você simplesmente recebe as energias por outros canais, né, do nosso sistema energético, e aí você consegue compreender, né, através de pensamentos, emoções, né? Não é, por exemplo, a questão de você fazer a interpretação da linguagem corporal do outro, né? Coisa que muitas pessoas têm desenvolvido isso, né? Até a forma como a gente se expressa, assim, as pessoas começam a interpretar, né, o jeito que a gente age e tem determinadas percepções, né, sobre nós sem a gente mesmo falar, né, só do movimento do nosso corpo, não é isso. A telepatia, você simplesmente você sente uma energia externa e essa energia você começa a perceber ela e sabe interpretá-la, né? E isso a gente faz de forma empírica, por exemplo, quantos de nós estávamos pensando numa pessoa, ou, né, pensando naquela pessoa, e de repente aquela pessoa pegou e entrou em contato com a gente, ligou pra gente, olha, eu estava pensando em você, falou, nossa, mas eu também estava pensando em você, né? Então foi tudo sem palavras, foi simplesmente aquela onda através do pensamento, a onda eletromagnética, né, mais rápida do multiverso, chegou lá naquela pessoa, aquela pessoa sentiu aquilo, né?
reverberou nela e ela simplesmente fez depois a comunicação verbal, né? Então, a telepatia e outras percepções extrasensoriais, elas ficam cada vez mais desenvolvidas quando você ativa esse sexto chakra. Quando existem pessoas, por exemplo, que têm esse chakra, o seu olho, né, seu terceiro olho fechado ou desativado, elas têm algumas tendências de ter uma racionalidade excessiva. Então, ela só pensa naquilo que é racional, que é o lógico. Ou então, ela é igual São Tomé, eu só acredito quando eu vejo. Né? Então, ela tem esses comportamentos, né? Ela ignora a verdade, né? Porque ela só consegue ver a verdade como se fosse um cavalo aqui, ó. Tá com o tapa-olho, eu só vejo isso, só isso é a verdade. Então a questão de ativar esse chakra é tirar esse tapa-olho, ver que é verdade, né? Outros aspectos da vida são bem maiores. Também está associado à rigidez das ideias, né? A indecisão, como a pessoa tem uma visão limitada, né? Ela consegue ter poucas decisões, né? E quando a gente tem esse chakra em equilíbrio, como que a gente pode fazer isso? Né? Eu tenho aqui algumas dicas. Quando a gente tem esse chakra em equilíbrio, a gente consegue desenvolver essas inteligências múltiplas, né? Inteligência racional, emocional, a intuitiva e tantas outras. A gente consegue se conectar melhor com o nosso eu cósmico e a gente pode imaginar esse olho como se fosse um olho mesmo durante a meditação. Pode ficar de olhos, os olhos físicos fechados. Imaginar aqui nessa região a cor azul escura, o anil, que é a cor desse chakra. Você pode se conectar, por exemplo, com o céu à noite, céu escuro, bem da cor desse chakra. E aí você visualiza, né, esse chakra se abrindo. Né? Quando eu estou em alguns processos meditativos, esse chakra é como se tivesse um clarão, assim, bem no meu rosto, assim. Né? Tá escuro, mas de repente fica tudo claro, é como se abrisse, assim, tivesse um sol, né? É maravilhoso quando você tem essa expansão desse chakra. E aí você pode fazer, né, as afirmações que eu trouxe, que são: eu permito a abertura do meu terceiro olho, da minha sabedoria interior. Percorro meu inconsciente, minha biblioteca de conhecimento infinito. Ativo meus canais energéticos que estejam prontos para novas experiências, além dos 5 sentidos. Vocês vão ver, fazendo essas afirmações, ou se conectando esse chakra, vocês vão ter sensações assim muito boas, né? Claro, sem aquela expectativa, né? Tudo é com o tempo, mas é um chakra que possibilita você ver as coisas com maior clareza, né? Então é maravilhoso. Eu gosto muito de todos os chakras, mas esse simplesmente, né, a gente tá, né, conforme a gente vai subindo para os chakras superiores, a gente vai tendo percepções um pouco mais além dessa fisicalidade, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e continue, né? No próximo vídeo é o último chakra, o chakra coronário, da nossa série Eu Sou o Arco-Íris. Então, muito amor e paz.